A seguir, você vai ouvir um trecho dublado da entrevista com Marianne Ibrahim e como ela superou a perseguição islâmica, o abuso de gênero e a sentença de morte. Na descrição deste vídeo, você encontra links para adquirir obras que irão te inspirar. Para mais conteúdos cristãos relevantes, siga o canal talmidimdecristo.com.br. Eu não procurei muitas pessoas na minha vida que eu considerasse um herói. Mas acompanhei a história da Meriam de perto nas notícias, e quando tive a chance de conhecê-la, agarrei a oportunidade. Fiz uma viagem para a Virgínia. Eu tinha um amigo em comum que meio que me colocou em contato com a Meriam. Nós tínhamos enviado alguns livros do Volta para Jerusalém para ela e seus filhos, e um dos livros era uma história sobre o primeiro Natal do irmão e na prisão. E eu me lembro que a Meriam me mandou uma mensagem pessoal dizendo que essa história tocou muito, porque ela se lembra que seu primeiro dia na prisão foi na véspera de Natal, junto com seu filho recém-nascido. Então, se você vir um garotinho correndo junto com ela, esse foi o que esteve na prisão com ela quando era um bebê. E se você vir a filha dela, foi ela quem nasceu na prisão. E eu me lembro de ter ido à casa dela e ela preparou um banquete sudanês enorme, e estava uma delícia. E eu percebi que toda aquela comida boa que eu estava comendo, ela não tocava. E eu fiquei tipo, você está de dieta eu vou morrer depois de comer essa comida porque fui envenenado? Por que estou comendo uma comida que você preparou e você não está comendo? E ela disse que estava jejuando por causa da quaresma e que tinha feito aquela comida só para mim e para mais algumas pessoas que estavam comigo. Ela é tão servidora e, mesmo assim, eu a considerei uma heroína. Depois que saí da casa dela, começamos a trocar mensagens e uma das coisas que surgiu foi a história dela. E eu não me lembro de ter pedido para escrever a história dela, nem me lembro dela ter me pedido para escrever a história dela. De alguma forma, concordamos que trabalharíamos juntos com ela para escrever sua história. Ela já tinha recebido uma oferta de outra pessoa para escrever sua história, mas recusou e nunca perguntou a B2J quanto pagaríamos para que ela escrevesse sua história. Ainda bem, porque não pagamos nada. Então ela recusou uma proposta muito lucrativa porque sentiu que não era o certo. E tenho que dizer, escrever a história dela foi uma das poucas vezes na minha vida em que realmente senti o Espírito Santo guiando minha mão. Eu não sou escritor de profissão, nem de longe. Minha formação é no Corpo de Fuzileiros Navais. Os fuzileiros são conhecidos por comer giz de cera, não por escrever livros. E então, enquanto eu trabalhava junto com ela, senti o Espírito Santo agir e as palavras simplesmente fluíram para a página. E não estou dizendo isso da boca para fora. Então eu quis que ela viesse hoje e compartilhasse um pouco sobre as lições que aprendeu enquanto era perseguida no Sudão. Meriam, foi uma das maiores alegrias da minha vida te conhecer, trabalhar junto com você e contar a sua história. Obrigado por estar aqui conosco. Não chore. Eu sei que você é mais forte do que isso. Bem, não é só sobre chorar. Eu quero sair correndo da sala. Quer dizer, eu nunca desisto, mas estou quase fugindo. Então, meu Deus, acho que ele colocou pimenta demais nesse chá. Ele sempre faz isso, colocando... Eu sei que você tem um começo muito especial, sua história, porque, assim, quem já pesquisou sobre você na internet, talvez tenha visto as informações escritas na Wikipédia sobre a sua vida, talvez tenha assistido a algumas reportagens em que você deu entrevistas. Você pode contar pra gente um pouco da sua história? Porque, olha, sua trajetória é extraordinária. Sim, é a história de Deus, porque Ele realmente realizou muitos milagres na minha vida. Então,
Até mesmo eu estar aqui neste lugar com meus filhos por perto já é uma grande bênção e um dos milagres dele na minha vida. Eu nasci em um campo de refugiados no Sudão. Você sabe, o Sudão é um país lindo na África, mas também é um país islâmico, muito extremista, um país islâmico mesmo. Então, eu nasci filha de um pai muçulmano. Eu sei que alguns de vocês já leram o livro, mas eu vou só resumir. E mãe cristã. Meu pai era muçulmano, minha mãe é cristã. Fui criada pela minha mãe e ela é cristã. Bom, a gente enfrentou muitos desafios, mas minha mãe sempre enfrentou tudo com oração, é isso que ela faz. Então você nasceu em um campo de refugiados. Sua mãe era uma refugiada. Ela tinha fugido de ataques da Eritreia para a Etiópia. Ela chegou ao Sudão, foi aceita como refugiada, viveu em um campo de refugiados, e seu pai era muçulmano, sudanês, e estava fugindo quando conheceu sua Ema e sua mãe. Por que ele estava fugindo? Ele fugiu porque ele matou alguém e, bom, era uma questão entre tribos diferentes. Meu pai é originalmente de Darfur e lá tudo é conhecido por tribo e região. Bom, isso ainda acontece, guerra, problemas e conflitos entre tribos. E minha mãe é da Etiópia, onde também ainda acontece guerra entre a Etiópia e a Eritreia. Então ela fugiu da guerra e começou em um campo de refugiados. Meu pai fugia de todos os problemas que tinha porque estava envolvido em um crime de honra envolvendo a irmã dele e outro homem de uma tribo diferente. Então, porque ela simplesmente, por causa de boatos ou, sabe, fofocas na comunidade, as pessoas comentando, disseram que viram a irmã dele conversando na rua, falando com outro rapaz na rua. Então, e isso era realmente um assunto muito sério, sabe, crime de honra. E o motivo da fuga foi porque isso poderia abrir outros problemas e conflitos entre duas tribos diferentes em Darfur. Então ele fugiu e se estabeleceu naquela região. Ele conseguiu um emprego como motorista de ônibus para levar os refugiados do campo até a cidade. A gente ia trabalhar no mercado e coisas assim. Minha mãe era uma das refugiadas que morava naquele campo de refugiados naquela época. Para mim, fico impressionado que você compartilhe isso, porque esse é o começo da sua história. Mas a sua trajetória segue um caminho que eu acho que muita gente não esperava, porque enquanto você crescia no campo de refugiados, começou a ir para a escola. Era um ótimo aluno, mas chegou um momento em que a escola não queria mais que você frequentasse. Você pode contar um pouco sobre isso? Porque, quando você estava no ensino médio, você teve alguns problemas. Sim, enfrentei muitos problemas, não por qualquer outra coisa, mas porque, bem, nosso sistema educacional é de um país islâmico. Como estudante, toda a turma tem que. Eles obrigam, não importa qual seja a sua religião, e nós éramos poucos cristãos, mas ainda assim tínhamos que estudar os ensinamentos islâmicos, memorizar o Alcorão, a Suna, sabe? Você tem intervalo para o almoço e também intervalo para oração, porque tem a sala de hábitos na escola, em cada escola. Até mesmo no jardim de infância, na primeira série, já tem horário de oração. Então, e eu não praticava isso, mas você tinha que memorizar as escrituras do Alcorão e o Hadith, sabe? E uma das matérias, o ensino islâmico, era uma das principais disciplinas. Se você não passasse nessa prova ou exame, não seria permitido ou não conseguiria avançar para a série seguinte. Então, nós apenas estudamos e passamos no teste, mas a prática se tornou um problema para mim, porque quando eu digo não, recebo uma ligação da diretoria. Então eles não vão ligar para minha mãe, mas eles tentam cuidar da situação, eles mesmos, você sabe, como professor, como diretor, então. Eu tinha alguns professores específicos com quem eu acabava entrando em conflito, sabe? Só porque eu não queria fazer o que eles me pediam, que era rezar para lá, essas coisas. Você memorizou o Alcorão?
Sim, memorizamos. Eu memorizei. Nós memorizamos. E a também acaba sendo, tipo, sabe, quando a gente conversa com eles, é muito desafiador porque você está sentado ao lado de um muçulmano e um cristão, e como estudante cristão, você ouve o professor pedindo para repetirmos a escritura ou o verso do Alcorão, que eles chamam de surata, que ensina a nós, crianças pequenas, como tratar o não crente ou o infiel. E, do ponto de vista deles, minha mãe e eu somos impuras ou descrentes. Então, sabe, como você deve tratá-las e como não deve comer a comida delas e como não deve, sabe, apertar a mão delas ou, sabe, coisas assim, e como elas são más se não aceitarem Alá, que vão para o inferno. E eu vejo na minha mãe o quanto ela é generosa e eu sei que ela não é, tipo, uma muçulmana. Tipo, por que eles dizem coisas assim? Foi aí que eu realmente comecei a pensar. Posso dizer assim, meus olhos estavam abertos, mas, sabe, esse foi o momento de Deus para mim, de verdade, para eu sair e tomar, sabe, uma decisão séria de não, e aí acabei, sabe, saindo da escola. Então, uma das coisas que me fascina na sua história é justamente o que você acabou de dizer. Você é obrigado a memorizar o Alcorão, é obrigado a memorizar suratas que na verdade ensinam contra os cristãos e como os muçulmanos devem atacar os cristãos. Você tem que repetir isso na escola. Você está recitando essas suratas ou esses versículos do Alcorão na escola e uma das coisas que me fascina é que às vezes você é atacado por ser anti-muçulmano, anti-islã ou islamofóbico. E quem diz isso muitas vezes nem fala o idioma. Eles não falam árabe. Você fala árabe como língua materna, cresceu no Sudão, estudou em uma escola onde o árabe é o principal idioma de ensino. Você lê o Alcorão e o Alcorão só pode ser lido em árabe. Quando você reza, deve rezar em árabe. A maioria das pessoas não percebe que, embora a maioria dos árabes seja muçulmana, a maioria dos muçulmanos não é árabe. A maioria dos muçulmanos é asiática e não fala árabe como primeira língua. Então, quando debatem com você, estão debatendo em um idioma que é uma segunda língua para eles e provavelmente não dominam. Muitos muçulmanos que ouvi te criticar rezam em árabe porque decoraram as palavras, mas não sabem o significado do que estão rezando, pois não é a língua deles e nunca aprenderam o idioma. Mas você aprendeu árabe como sua primeira língua, a língua da sua educação, e depois teve que memorizar e estudar o Alcorão. Acho que sim, porque uma das coisas que eu diria quando você fala sobre, sabe, e a gente realmente não fala isso como ódio, como Nagma. Ontem mesmo estávamos dizendo para 4 muçulmanos, a gente só sabe que é a verdade e que precisa ser dita. Sabemos que é um mal. Não é. Não tem como dizer que foi por amor, porque não é um ato de amor, como certas coisas sobre a lei islâmica e coisas assim. Então sim, eu sempre disse que fomos rotulados como islamofóbicos ou de enganar o Ocidente, e alguns dos trechos do Alcorão que são traduzidos na verdade não têm exatamente o mesmo significado no idioma original, ou não são exatamente o que Allah disse, porque o Alcorão é a mensagem de Allah e o Hadith é a mensagem de Maomé para seus discípulos. A Quedada é que isso é o modo de vida dos discípulos dele, ou durante o tempo deles, ou na história deles. Então, é muito complicado e a lei islâmica começa pelo Alcorão. Se a pergunta ou a resposta que eles procuram não está no Alcorão, eles vão para a Suna. Se não está na Suna, eles recorrem à Quedada, que é o que os discípulos de Maomé fizeram. Então, é realmente um assunto muito complicado de se falar, mas eles escolhem o que querem, sabe, para apresentar o Islã ao Ocidente ou para as novas, pessoas que eles realmente querem atingir. Então, isso é meio que uma das coisas. E um dos motivos de você estar dizendo isso é porque, ao falar sobre a lei islâmica, essa é a lei do Sudão. Eles seguem a lei islâmica e, como você mencionou,
seguem o Alcorão e, se o Alcorão não disser, eles recorrem aos hadiths e depois às sunas, e se isso não funcionar, então eles recorrem aos mestres, aos imãs, aos principais imãs para poderem orientar. Quando você teve a oportunidade de dizer a Shahada, que é não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu profeta, quando você foi? Quando seus professores na escola mandaram você dizer a Shahada e você se recusou. Uma criança, o que aconteceu? Eles ficam realmente irritados, sabe? Quando você não diz isso, você é ameaçado de morte, certo? Vão te dizer que você vai morrer e ir para o inferno se não disser. Então eu tive que largar a escola naquela época. Então essa foi uma das coisas, com 15 anos. E isso foi um golpe para sua mãe. Por que nessa época? Seu pai já estava em casa. Não, Quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? por volta de 6 anos de idade. Então, sua mãe estava criando os filhos sozinha. Ela estava trabalhando muito para te colocar na escola. Ela queria que você tivesse uma educação. E agora você foi expulso. Como ela lidou com isso? Bem, a educação é muito cara no Sudão, sabe? Mas, ela sempre quis que nós tivéssemos uma vida de sucesso ou uma boa educação porque, na nossa sociedade, as pessoas sempre olham para nós de cima para baixo, tipo, sabe, nós não temos. Uma das coisas que minha mãe fez quando saímos do campo de refugiados, porque ela sabia dos problemas que meu pai tinha e sabia que viriam atrás de nós, foi mudar nosso sobrenome quando saímos do campo de refugiados, porque ela estava realmente determinada a construir uma vida para nós, os filhos dela. Então ela mudou nosso sobrenome. Eles não a chamam pelo nome dela. Eles a chamam de estrangeira porque, sabe, ela é de outro país. E o que eu vejo agora, a forma como realmente os refugiados ou imigrantes são tratados no Ocidente, ou especialmente nos Estados Unidos, é muito diferente, sabe? Então, e isso realmente é uma bênção. Então, uma das coisas que aconteceu, sabe, é que ela trabalhou muito duro e sempre dizia que a educação é o caminho para você, sabe, ter um futuro melhor para si mesmo e para a sua família. Então, era algo muito importante para ela, especialmente para mim, como filha mais velha, ter uma boa educação. Então, foi muito perturbador, sim, para ela, para minha mãe. Então você foi. Você foi expulsa da escola. Sua mãe, obviamente, ficou muito abalada. Quer dizer, você era mais velha. Ela queria que você estivesse na escola para que pudesse ter uma boa educação. Ela queria que você fosse melhor do que ela. Você ficou um tempo fora da escola e então algo aconteceu. Você pode nos contar o que aconteceu depois? Então, depois que eu fiquei fora da escola, minha mãe disse: ok, eu precisava, trabalhar. Então, eu comecei a fazer aulas de informática e, durante esse tempo, um dos padres veio visitar nossa cidade. O que ele faz é viajar pelo país. Ele mora em Khartoum, mas é originalmente da Itália. Ele mora em Khartoum, mas viaja pelo país como missionário. Então eu conheci meu padre. Acho que no livro não é o nome verdadeiro dele. Agora todo mundo pode dizer o nome verdadeiro dele, Padre João. Então, essa é uma das pessoas que conheci e isso realmente é algo que posso dizer que mudou minha vida para sempre. E é assim que Deus realmente age, de um jeito bem diferente do meu plano, do plano da minha mãe. Então eu consegui continuar meus estudos em uma escola católica, o que é algo muito, algo muito único. E eu consegui, uma pontuação muito alta, bem alta, no final do ensino médio, porque aí, você vai do ensino médio direto para a universidade. A gente não tem faculdade ou algo assim, algo parecido com isso. Então fui aceita na Universidade de Khartoum, entrei na faculdade de medicina e continuei, mantendo contato com o mesmo padre porque minha mãe também é muito ativa na igreja.
e eu queria fazer tudo igual a ela, de verdade. Ela foi um exemplo muito bom para mim e eu rezo para conseguir fazer o mesmo pelos meus filhos. Então, Então, você foi expulsa da escola, o que parecia um desastre, o fim da sua vida no que diz respeito à educação. Você conhece esse missionário da Itália, Padre João. Ele vem, te encontra, vê algo em você e arranja para que você vá para a escola católica para adolescentes do ensino médio. Acontece que é a melhor escola da sua região e é muito melhor do que aquela de onde você foi expulsa. E então, a partir daí, você tem a oportunidade de ir para a universidade e depois para a faculdade de medicina para se tornar médica. Então, você vai de nascer em um campo de refugiados, de uma mãe refugiada, um pai foragido por assassinato, a se tornar médica. Essa já é uma jornada incrível, onde Deus abençoou sua vida. é verdade, sim, é. Então, uma das coisas que aconteceu, que não foi chocante para minha mãe, mas para mim foi, porque eu ainda estava, sabe, sem acreditar nada acontecendo daquele jeito. E, como você disse, não era só uma boa educação, mas também um ambiente seguro para mim como cristã, e eu acredito que foi a única maneira de eu poder, ir à escola dominical, porque a gente não tem isso, em escola pública. Não existe ensino religioso, não tem nada sobre Cristo, não tem nada, porque, uma das coisas que eles fazem, e uma das coisas pelas quais eles também oram, quando você ora pelas pessoas, para as pessoas conhecerem Cristo, é porque muitos desses muçulmanos não têm permissão para tocar na Bíblia, porque a Bíblia é considerada impura. Você não pode entrar na igreja porque, para você como muçulmano, a igreja é um lugar impuro para se entrar. Então, como eu estava dizendo, eles realmente não têm conhecimento, sabe, sobre Jesus ou sobre Deus do jeito que nós, como cristãos, temos. Uma das coisas sobre as quais eu tenho curiosidade é: nós vamos chegar à parte em que você estava na prisão. Vamos pular uma parte inteira aqui. Se você quiser saber essa parte, está no livro, mas é complicado e é algo que eu não esperava. Quer dizer, eu vi um pouco disso nas notícias, de como foi interessante toda essa escapada, essa coisa toda maluca, família secreta, irmãos perdidos. Todas essas coisas que te colocam na prisão ou te colocam no centro das atenções do seu país por você não ser muçulmano quando era para ser muçulmano. Mas quando o governo descobre que você não é muçulmano, o que eles fazem? Quando me mudei de Cadarif para Khartoum, para a universidade, passei muito tempo com as freiras, certo? E, como eu disse, para mim, nosso povo realmente se importa se você é rico, se você é conhecido. Quando você vai a algum lugar, as pessoas perguntam quem é sua família, qual é sua origem, a quem você pertence, qual é a sua tribo. E para mim, eu não tenho nada para dizer sobre quem eu sou e quem é minha família. Então, a gente sempre fazia muitas perguntas para minha mãe, quem é minha família? Onde está meu pai? Aí ela já corta, esse é um assunto que você nunca vai querer abrir com a minha mãe. Então, uma das coisas que aconteceu, eu contei para um deles uma vez que eu realmente fui muito bem em uma das provas e fui até lá, porque o professor disse, sim, porque em um dos lugares, na Universidade de Khartoum, estão a maioria das famílias mais ricas e, sabe, os estudantes de lá. E quando um dos alunos conquista alguma coisa, a família retribui para a escola e eles homenageiam o professor, fazem algo especial para isso. Mas se eu conseguia, ninguém realmente se importava. E naquele dia eu contei para uma das freiras, eu disse, aconteceu uma coisa e eu estou muito triste, sabe? Por quê? E isso aconteceu depois que a minha mãe faleceu.
Então, tipo, ela era quem sempre comemorava comigo e agora ela não está aqui. E eu fiquei realmente chateada naquele dia. E uma das freiras disse: Sabe, Miriam, você. Ela me elogiou e então disse: Sabe, você vai fazer, eu vejo algo em você. Um dia você vai fazer algo, não só para a sua professora ou para as pessoas que agora realmente não te enxergam, mas pessoas que nem ouviram falar de você, que não têm ideia, que não têm nenhuma ligação com você, vão saber e vão ouvir sobre você. E eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? Tipo, vou matar alguém ou o que é que eu vou fazer? Então, isso foi uma das coisas que aconteceu, porque, algo realmente Jesus me mudou, especialmente no tempo da prisão. Então eu aprendi a, lutar, tipo, a responder, especialmente a bullying. E eu sentia muito isso. Eu não sou realmente uma pessoa quieta, você sabe disso. Então, e sim, mudei com o tempo. Então, quando terminei a escola, me casei e as coisas estavam indo bem. Então, a coisa que preocupava a minha mãe, voltando à pergunta da Jenny, é que a família do meu pai veio atrás de mim e a primeira coisa que fizeram, eles sabiam que eu era cristão. Então eles agiram de forma muito esperta, não bateram na minha porta, mas foram até a polícia. A polícia me chamou e fui chamado. Quando falam da cadeira do promotor, dizem: o cristão deve ficar quieto. Não deve pregar. Eles sabem. Não devem sair por aí sabendo que, especialmente em país islâmico, ao pregar o evangelho na rua, sabe que será preso. Por que eles fazem isso? Então, eu não fui preso pregando na rua. Fui chamado da minha própria casa para ir até a delegacia, e isso trouxe muita, luz para muita escuridão, pessoas realmente enfrentando perseguição. Então fui chamado para a delegacia. Quando fui lá, conheci um homem e ele disse que era meu irmão e que me queria de volta. E eu tenho mais de 20 anos e estou segurando meu filho no braço. Eu fico tipo, família, eles deveriam vir, na minha casa. Porque eu estou na delegacia como se fosse um criminoso. Então isso é uma das coisas que aconteceram. Sim. Essa era uma história inteira que eu esperava que a gente fosse pular. Você me conhece. Eu te conheço mesmo. Por que eu disse que queria pular? Acho que de propósito você falou, tá bom, eu vou contar. A Miriam e eu já viajamos pelos Estados Unidos juntas e a gente se diverte muito. A gente está sempre meio que provocando uma a outra. Eu lembro de uma vez que estávamos dirigindo por um túnel e estávamos saindo da região onde ela mora. Agora, a gente não compartilha muita coisa sobre a área onde ela mora atualmente por questões de segurança. Mas perto da casa dela tem um túnel. Ela me disse: você tem que ir por esse caminho para sair da cidade e ir na direção para onde a gente está indo. Mas eu fui por outro caminho e ela falou: por que você não me ouviu? Era para ir por aqui. Ela percebeu que meu GPS estava no silencioso e disse: por que seu GPS está no mudo? Ele deveria estar te dando as direções. Por que a voz do GPS é de mulher e eu não gosto de mulher mandando em mim? Eu não sabia disso. Então, enquanto viajávamos juntos, ela continuava se abrindo, contando vários aspectos diferentes da história dela, porque, como ela disse, tem uma família que a acusa de não ser mais muçulmana quando ela deveria ser muçulmana. Eles a levam para o tribunal. O tribunal então também determina. O juiz olha para ela e diz: você tem que dizer a charrada. Você é muçulmana de nascimento. Você não tem escolha aqui. Só tem uma opção. Diga a charrada. Negue Jesus Cristo e aceite o Islã. E ele tinha um grande problema com você, o juiz. Ele não gostou quando você fez duas coisas. Você não ficou olhando para o chão e não ficou em silêncio. Na verdade, eu consigo entender as duas coisas.
Então, por que eles queriam que você olhasse para o chão? E por que o juiz ficou tão irritado por você não permanecer em silêncio no tribunal, quando ele está te acusando de um crime que pode levar à pena de morte? Então, sim, na verdade eu estou tentando não ser arrogante porque é uma das primeiras coisas que te dizem. Então, quando você vai ao tribunal como mulher, você deve abaixar a cabeça e não olhar para o juiz, sabe? Você e você não fala. Você também não deve falar porque a voz da mulher é vergonha em primeiro lugar e depois desrespeito. Então, e eu não fiz nada disso, sabe? Porque eu olhei nos olhos do juiz. Não porque eu, sabe, eu queria me defender. Na minha posição, eu tinha que fazer isso naquele momento. E então eu tive que responder porque não é uma situação em que outra pessoa, poderia estar, porque o que ele me pediu para fazer é algo que minha mãe disse que é entre você e Jesus. Então, ninguém pode dizer isso além de mim porque, esse é um compromisso que eu assumi, certo? E aí, isso deixa o juiz muito irritado, sim. Então, você não diria charrada, não negaria sua fé, não aceitaria o Islã. O juiz então te manda para a prisão para que você possa pensar melhor. E você foi enviada para a prisão junto com seu filho pequeno. Na sua primeira noite, você está desorientada, com medo, lidando com tudo isso. Você tinha comida de Natal preparada, tinha feito o cabelo, estava com tudo pronto para o Natal. Mas algo aconteceu naquela primeira noite que mudou todo o seu tempo na prisão. Você pode compartilhar isso? Na verdade, vivi esse momento há poucos minutos, poucas horas atrás, com o irmão Yang. E ele não sabia. E foi igual porque eu já encontrei Jesus muitas vezes, mas nunca como aconteceu naquela noite. Mesmo depois de eu falar, eu ouço a voz dele, mas hoje está acontecendo. O irmão Yang colocou o ombro e me fez. Desculpe. Sim. Então, a primeira coisa, vamos voltar para o meu filho, porque é onde é criança. Eu estava conversando com eu estava segurando meu filho no braço. Quando falei com a polícia, admiti 2 crimes contra mim mesmo. Sou porque sou casado quando criança e, pela lei, a lei islâmica, meu casamento é inválido. Portanto, para mim, ter um filho é quando eu cometo adultério. E então, para mim, admitir que sou cristã em vez de muçulmana é apostasia. Então, na verdade, não se trata de mim. É sobre Jesus. É sobre o que eu carrego no meu coração. É isso que importa. Então, uma das coisas que também irritou o juiz quando me ofereceram, dizendo que ela tinha não é só para se livrar. Ele acredita que quando se eu ouvir e obedecer à lei, isso salva a minha vida. E eu dizia para ele, eu já estou salva por conhecer Cristo. Eu não preciso da charrada para me salvar. Eu não preciso disso para ser libertada da prisão para ser salva. Eu já estou salva. Então, essa é uma das coisas naquele dia, quando respondi ao juiz, eles ficaram realmente irritados. Eles decidiram me mandar para a prisão porque, para eles, toda a situação era de uma mulher teimosa ou, maluca, você vai acabar morta e ainda fica falando de Jesus. Quem é Jesus e o que é um Deus morto que vai deixar ele vir te salvar? Todo esse bullying e críticas. Então foi isso que aconteceu. Então fui presa na véspera de Natal. E antes de eu ser levada para a prisão, eu tinha que passar por uma avaliação médica. E aí, um dos resultados que aparece é o teste de gravidez, porque sou casada, então.
E aconteceu que eu estava grávida e, na verdade, eu não estava planejando ter um filho naquele momento porque o Martim ainda é muito pequeno. Meu marido tinha acabado de vir me visitar dos Estados Unidos. E o julgamento já tinha começado. Tipo, eu sempre dizia que queria ter 20 filhos quando me casasse, porque queria ter minha própria tribo. Então, essa é uma das coisas, ok? Você está grávida, segurando meu filho no colo, e eu tinha muitos planos para amanhã, para o Natal, e agora estou indo para a cadeia. Então eu comecei realmente a surtar e chorar a caminho da prisão. Então eles disseram que, quando me viram chorando, ficaram realmente felizes porque foi quase a primeira vez que eu chorei de verdade e fiquei surtando, sabendo que eu estava indo para a prisão. Eu nunca fui criminosa, nunca fiz nada, sabe? Nunca quebrei a lei para, sabe, estar indo para a prisão por algum motivo. Então é para isso que estou indo. Além disso, quando eles viram a situação, disseram, ok, já são quase 17 horas e hoje é quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, é um dia sagrado para os muçulmanos. E aí eles falaram que tinha uma cela pequena ao lado do tribunal, perto da delegacia, tinha outra delegacia ali. Então eles me colocaram lá com outras detentas. Quando entrei, porque naquele momento eu fui rotulada pela mulher maluca que nem sabia direito no que estava se metendo. E eu era, tipo, uma pessoa mentalmente estável que não sabia tomar decisões certas. É isso que eles pensam e começaram a me chamar de louca. Quando o policial me levou para a cela, ele disse, vai, mulher louca. Então foi isso que aconteceu, e eu estava surtando. Estava muito frio, tipo, em dezembro, principalmente à noite, o tempo ficava realmente gelado. Enquanto eu andava pelos corredores, eu realmente não queria viver. Normalmente, o julgamento, a gente vem de casa. Falei demais? Então, quando eu vou, porque eu não queria. Você pode ler o livro, mas eu só queria compartilhar isso porque isso chegou ao ponto em que eu meio que tento evitar esse momento porque é muito especial. Então, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu realmente me animei a escrever o livro, porque, sabe, Jesus te ama. Ele realmente nos ama. Ele ama mesmo. Então, eu entrei na delegacia. Eu estava, quer dizer, era uma cela de prisão, a cadeia. Eu me sentei, estava chorando, estava surtando. Aqui, eu me lembro porque quando a gente se mete em encrenca, todos nós, a primeira pessoa que você liga é para sua mãe, né? Só que minha mãe não está aqui para receber meu filho, para cuidar dele. Minha mãe não está aqui para me dizer eu não te falei sobre o seu pai. E foi, sabe, o diabo meio que começou a colocar na minha cabeça. Se minha mãe estivesse aqui, isso nunca teria acontecido comigo. E eu estava um pouco errada, porque certa e errada, porque quando minha mãe estava viva, isso era verdade. Ela por perto não conseguia. Isso também é uma das coisas que agora eu acredito ser o motivo. A coisa que eu experimentei depois que saí do Sudão e depois que saí da prisão para estar perto dos meus filhos é que Deus está me usando para protegê-los. Adivinham o que aconteceu com a minha mãe? Até eles chegarem a certa idade. Então eu estava. Martim se deitou e eu fechei os olhos e pensei, deixa eu rezar, porque também o padre John, meu padre, e as freiras falam, eles conversaram muito comigo sobre perseguição, sobre a verdadeira, realmente a realidade do que está na Bíblia e está escrito. Nós enfrentamos perseguição. E nós enfrentamos, especialmente em nossos países. Enfrentamos perseguição de muitas formas diferentes. Mas meu padre disse, muito mais. O que você está enfrentando é realmente sério. É exatamente o que está descrito na Bíblia. Então fechei os olhos e estava prestes a rezar quando ouvi uma voz profunda e um toque suave no meu ombro. E adivinha, era exatamente isso que eu queria ouvir naquele momento, com medo no coração, apavorada. Mãe, você está grávida? E eu fiquei feliz, uma mistura de emoções. E ele me dizendo, você não está sozinha. Aquele toque suave no meu ombro. Ele me dizendo que eu não estou sozinha. É exatamente isso que eu queria ouvir nessa prisão escura.
Eu não estou sozinha e abro meus olhos tipo, quem é você? Quero ouvir essa voz de novo, tipo, e eu só. Essa paz sobrenatural era exatamente o que eu queria sentir naquele lugar e naquele momento. Então, e eu? Sim, eu não estou sozinha e não estou aqui porque sou louca ou porque sou infiel ou porque mereço morrer. Estou aqui porque Jesus está comigo e estou aqui por causa dele. Então, esse é um dos. Então, a partir desse momento, tudo mudou para mim dentro da prisão em relação ao julgamento, à sentença e ao meu tempo na prisão com meu filho. É o momento mais difícil da sua vida. Como você disse, você estava arrasada, chorando, sem saber para onde ir. Quero dizer, você está com seu filho pequeno em uma prisão sudanesa, e enquanto está lá, chorando, no escuro, de olhos fechados, em completo desespero, você sente uma mão tocar seu ombro e uma voz dizendo que você não está sozinha. E você começa a dizer: quem está aí? Quem está aí? E os guardas começam a questionar sua sanidade porque agora você está conversando com alguém que não está ali. Uma das coisas que, eu não sabia, até conhecer a sua história, e isso é muito único, é que no Islã, eles realmente têm pessoas que exorcizam demônios e acharam que você tinha um demônio dentro de você. Então quiseram expulsar esse demônio de você. Você pode nos contar como foi esse processo? Ter isso acontecendo com Jesus, tipo, ser acusado de estar com um demônio, sabe? Nós não somos como ele, mas somos seguidores dele, sabe? Especialmente quando se trata de fé, você sempre é chamado de louco. Quando se trata, sabe? Tipo, sabe? A gente ama a história de Noé. Sabe? Você está sentado em terra seca, construindo um barco. Então, eu não sabia muito sobre, sabe, isso que estava acontecendo até, na verdade, depois que ele saiu, porque era uma situação realmente séria. E quando eu estava lá, não foi assim para mim. Era normal e eu nunca vi nada, tipo, eu nunca vi alguém tão assustado quanto o guarda que só olhou nos meus olhos. E eles tentavam me assustar, mas eu vi medo nos olhos deles. Então, diziam, ela é louca. E ela foi lavada cerebralmente por demônios ou magia negra. A igreja tenta converter garotas. E também uma das coisas e o motivo pelo qual o juiz foi realmente rigoroso comigo é porque eles queriam o Islã. Eles levavam muito a sério quando alguém realmente mexia com o Islã. Então, o que eles queriam que eu fosse um exemplo para outras garotas ou outras mulheres. Elas nunca vão ousar fazer o que eu fiz porque eu quebrei 2 leis e também para que os cristãos nunca ousem, nunca tentem tocar ou casar com garotas muçulmanas antes de se converterem, porque pela lei, se um homem muçulmano se apaixonar por uma se uma garota muçulmana se apaixonar por um homem cristão, ele tem que se converter ao Islã. Então, isso é o normal. Então, eu estava. Então eles simplesmente decidiram ordenar, sabe, que imãs viessem me visitar na prisão e lessem o Alcorão sobre mim para expulsar os demônios. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Na verdade, eu estava. Você não? Também não percebi isso. Quando fui sentenciada a 100 chibatadas, mas minha sentença foi adiada porque eu estava grávida. O fato é que eu estava sempre sendo açoitada porque uma das coisas que o imã fazia, o imã me açoitava. Quando eu dizia que doía, ele dizia, não, isso não é com você. É com o demônio e ele precisa sair de você. Então, sim, ele me batia fisicamente, mas ele acredita que está batendo no demônio para que ele saia de mim. E então ele lia escrituras do Alcorão sobre a água. Ele me dava para beber e eu dizia que não, tipo, ele jogava em mim.
Então ele lavava os demônios. E com que frequência isso acontecia? Quase 3 vezes por semana. E uma das coisas também é que o imã ficava comigo sozinho no quarto, mas meu advogado nunca podia fazer isso. É isso. Só para esclarecer, você era levado para uma sala especial 3 vezes por semana. Havia um imã especial que vinha para expulsar demônios de você. Ele gritava o mais alto que podia o Alcorão no seu ouvido. Ele te chicoteava. Ele cuspia em você e bebia. Tipo, água benta, e depois cuspia essa água benta em você, esperando que isso expulsasse os demônios. E então ele perguntava como você se sentia. O que você respondia? Então, quando ele fazia isso achando que você ia agir de certo jeito, desmaiar, ter convulsão, mas isso nunca aconteceu comigo. É isso que eles esperam. Tipo, eles limpam o local. Eles esperam que eu, desmaie. Então é F. Quando o imã lia o Alcorão bem alto no meu ouvido, ele me perguntava, tipo, você está? Ele lia e dava para sentir a raiva na voz dele. E repetia as escrituras. Então, ele dizia. Ele me perguntava, você sente, tipo, seus pés ficando dormentes, porque eles acreditam que o demônio pode sair do meu no dedo mindinho, ou então você sente algum formigamento, tipo, na sua cabeça, ou eu dizia, não. Você pode, por favor, só mudar desse lado para o outro? Ele lia no meu ouvido diretamente, então ele ficava, ela está. Ele grita versículos para expulsar o demônio e você diz, pode ir para este ouvido? Está muito alto desse. Então eles te sentenciaram a 100 chibatadas porque você não quis aceitar o Islã. E o que mais? Então, minha sentença foi chibatadas na mão e morte por enforcamento porque, eles me perguntaram 100 vezes e eram só 2 palavras que eu teria que dizer. A pergunta era sempre uma só, você é muçulmano ou cristão? Tinha muita coisa, mas a pergunta que vinha diretamente do juiz era, você é muçulmano ou cristão? Então, quando eu dizia, sou cristã, e continuava assim, era uma prova de que, eu confessava que era cristã e isso servia como prova da minha apostasia. E então, sim, eles disseram que meu casamento era considerado inválido. Então, portanto, o adultério é punível com 100 chibatadas para mulheres ou garotas não casadas. E a apostasia é punida com a morte. E no seu caso, era a morte por enforcamento. Morte por enforcamento, sim. E às vezes eles argumentam que isso não está no Islã, mas na verdade isso vem, sim, da lei Sharia. Uma das coisas que, para mim, porque trabalhei no Sudão por um tempo, viajei bastante pelo Sudão, e na verdade escrevi parte do seu livro enquanto estava no Sudão. Uma das coisas que você percebe sobre o Sudão é que eles são muito rigorosos com essa lei islâmica. Você tem uma sociedade que é construída sobre a lei islâmica, a lei Sharia. Agora você está sendo acusado disso. Você cresceu nessa sociedade. Você conhece a sociedade. Isso não é uma surpresa para você. Você acaba dentro de uma prisão e, enquanto está passando por tudo isso, há tantas coisas aqui que abordamos no seu livro que não vamos abordar hoje. As formas como você foi torturado, as maneiras como tentaram fazer você aceitar a Shahada, a forma como tentaram fazer você negar Cristo. Enquanto você estava na prisão, você realmente encontrou pessoas que, na sua opinião, estavam em situação pior do que você. Enquanto você estava na prisão, você começou a trabalhar com outras pessoas. Você sentiu que tinha um ministério naquela prisão? Quais eram as coisas que você fazia dentro daquela prisão para,
trabalhar junto com outros que talvez não conhecessem Cristo. Você fez algo para ministrar? Bem, eu vou contornar essa pergunta, mas vou compartilhar com você. Então, é difícil responder essa pergunta, dá para perceber. Então, A pergunta não foi bem feita. uma das coisas, sabe, é que depois, do primeiro momento em que fui presa, eu comecei a. Eu abri meus olhos e comecei a olhar ao redor. Eu pensei, sim, eu não sou, sabe, tão ruim quanto dizem. Então eu comecei a olhar ao redor, para as outras mulheres, e vi como a situação era horrível. E uma coisa que minha mãe sempre, costumava nos dizer era: se algum dia você passar por algo ruim na vida, não procure pessoas que estão melhores do que você. Vá ao hospital e olhe. Há pessoas, sabe, que têm menos do que você. Então, eu realmente nunca pensei sobre a minha própria situação. Essa é uma das coisas que Deus colocou no meu coração. Não ter aquela paz, não me preocupar com a minha situação ou com o que está acontecendo comigo. E eu comecei a perceber que a minha provação não era uma provação para me prejudicar. Sim, eu tinha muitos planos para a minha vida, mas a prisão nunca foi um deles, nem para mim, nem para os meus filhos. Então, sabe, e a palavra dele diz: meu plano é te dar esperança e um futuro, não te prejudicar. Então, sabendo disso, se qualquer coisa acontecer comigo, eu nunca vou, sabe, culpar Deus como se ele tivesse feito algo ruim comigo. Há muita injustiça acontecendo no mundo, e como eu disse, Deus usa o seu povo para fazer o seu trabalho. Satanás faz o mesmo, usa o seu povo para fazer todo esse mal e todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu conheci meninas traficadas, conheci mulheres que não fazem ideia de qual é a sentença delas e que não têm permissão para falar, não têm advogado, não fazem ideia do porquê estão ali. E quando eu olho para a situação, realmente a maioria dessas mulheres são vítimas de seus pecados, vítimas da lei Sharia, você sabe, vítima pela forma como o tribunal realmente lida com algumas meninas, especialmente aquelas que vêm denunciar estupro, elas foram sentenciadas com adultério, sabe, por causa de acusações criminais. É uma situação muito ruim para muitas mulheres. Quero dizer, pode ser para mim, para meus filhos também. Mas é uma injustiça e Deus realmente tem um plano para mim e isso foi um abrir de olhos para mim, porque, como eu disse, quando fui para a prisão, antes de ir eu tinha um plano totalmente diferente para a minha vida. Mas lá dentro e depois de sair de lá, eu simplesmente passei a entender novamente que esse é o propósito de Deus para a minha vida. E eu estava, a única coisa que sempre digo é que estou pronto para onde quer que Deus, sabe, queira me colocar e queira me enviar para os lugares que Ele quiser que eu vá. Mesmo agora, me vejo em muitos lugares diferentes onde eu realmente não gostaria de estar. Mas eu sei que Deus tem um plano e tem um propósito para eu estar naquele lugar, por algum motivo. Então você está na prisão, encontra meninas jovens traficadas, mulheres escravizadas porque foram enganadas para trabalhar de graça. E você tem essas mulheres ali, muitas delas não conhecem Jesus, e você encontra uma maneira de ajudá-las. Você, entre todas as pessoas, porque uma das coisas que não abordamos aqui, mas que falamos no livro, é como você é uma empresária muito empreendedora. Começou seus próprios negócios, e teve muito sucesso. E quando você entrou na prisão, encontrou uma maneira de começar um negócio para ajudar essas mulheres a arrecadar dinheiro para que pudessem pagar advogados para ajudá-las a sair da prisão. Como você começou um negócio e qual era esse negócio dentro da prisão, em uma prisão sudanesa? Estou tentando arrancar a verdade. Você é uma pessoa tão humilde. Então, minha mãe é da Etiópia. Eu entendo a língua dela. Eu não falo. Então,
Uma das meninas, a maioria dentro da prisão, está sendo traficada. Então, uma coisa também aconteceu lá dentro. Você disse que queria falar sobre isso em outro momento, mas Não, pode falar. eu estava tentando contornar a pergunta. Sou péssima nisso. Vamos direto ao ponto. Na verdade, se você reparar na internet, quando eu saí da prisão, meu cabelo estava trançado. Então, essa é uma das coisas, eu não te contei sobre isso ainda. Então, antes de eu ir para a prisão, eu tinha um salão de beleza e um centro de estética. Então, uma das meninas etíopes trançou meu cabelo e elas continuaram. Virou tipo, sabe, é o que elas fazem. E aí abriram uma cafeteria dentro da prisão. Então, às vezes, de verdade, você simplesmente não sabe o que Deus realmente tem para você, mas para mim, pessoalmente, a forma como Ele e a situação da qual Ele me resgatou nunca foi porque eu sou forte ou porque eu sou inteligente ou porque... Não. Simplesmente foi isso que Ele fez. Isso é a graça dele sobre mim. E, bem, para todos nós, ele tem um plano e nós temos, sabe, um propósito. As meninas, nenhuma das pessoas em quem eu confiava para deixar meu filho, Martim, naquela época, se eu precisasse ir ao banheiro. Então é isso. Uma das coisas que eu acho realmente incrível é a maneira como você ajuda. Você é tão trabalhadora na prisão. As crianças estão passando fome. Você começa um programa de alimentação, recolhendo migalhas, migalhas de pão, mergulhando-as no açúcar, alimentando as crianças porque elas estão morrendo de fome na prisão. Você está estendendo a mão para elas. Mulheres presas. Você inicia um negócio de café que gera dinheiro para pagar advogados e tirá-las de lá. Você cria linhas de produtos de beleza na prisão. Você recebe uma sentença de morte, é açoitada, condenada às chibatadas. Você está grávida. Você teria todos os motivos para se fechar, sentir medo e apenas rezar. Mas, em vez disso, você começa a focar nos problemas dos outros e a servir em nome de Cristo dentro daquelas paredes da prisão. O que, para mim, é um testemunho enorme de como Deus está te usando em um dos lugares mais extremos do mundo. Mas não é só isso. Você se torna uma pessoa muito engenhosa ao levar uma Bíblia para a prisão. Em um país onde você pode ter problemas por ter uma Bíblia, de alguma forma você conseguiu uma Bíblia na prisão. Como é que isso aconteceu? Então, sim, você é um contrabandista de Bíblias. Você não deveria me fazer essa pergunta. Sempre posso usar novos métodos. Eu que eu não desejo. Sim. Então é ruim. Sabe, eu gosto. Como também foi dito sobre, sabe, ter a palavra de Deus no nosso coração, porque é assim que realmente essa é a arma principal que podemos ter, porque eu realmente precisava ter minha Bíblia comigo. Então eu fiz algo para você, Michael. Para os americanos, você subornou? Eu subornei o guarda da prisão. Então eu subornei o guarda da prisão e, também o oficial do tribunal, aquele que nos levava, porque éramos transportados do tribunal para a prisão, porque eu estava esperando pelo meu julgamento. Demorou 2 semanas para conseguir minha Bíblia, mas foi o que aconteceu. Então eu tenho a minha, ainda tenho. Eu a tenho no quarto, posso trazê-la amanhã. Amanhã ver essa Bíblia. Seria incrível. Aconteceram tantas coisas enquanto você estava na prisão. O milagre do que aconteceu quando você saiu da prisão, obviamente. Por que você está aqui agora e não está mais preso? E você não foi enforcado? A última pergunta que tenho para hoje é a seguinte.
Você já está morando nos Estados Unidos há alguns anos. Quando você olha para a situação da igreja aqui nos Estados Unidos em comparação com o que você viveu no Sudão, há algum alerta ou sinal que você percebe, ou desafios que você vê na igreja, ou coisas que te fazem parar para pensar ao observar a igreja aqui nos Estados Unidos, que se destacam para você em relação ao que você experimentou no Sudão? Então, algumas semanas atrás, tive uma conversa com um dos pastores porque um dos meus irmãos estava reclamando, dizendo: "Nós não somos bem-vindos. Não nos sentimos como perseguidos, porque a igreja não quer ouvir histórias tristes." E eu fiquei chocado, tipo, por que você acha que a igreja perseguida, ou a história da igreja perseguida, é uma história triste? Então isso não. Eu não acho que isso esteja certo, sabe? Então, porque, para mim pessoalmente, há muitas outras histórias, porque estou muito conectado com a verificação de segurança hoje em dia e sou realmente abençoado por isso. Muitas histórias que você pode encontrar nas Escrituras, como na vida real, sabe? Porque a palavra dele é verdadeira, especialmente quando se trata de perseguição. Todos nós vamos enfrentar perseguição de alguma forma e de maneiras diferentes. Quando você ouve, quando escuta algumas histórias, é exatamente como na Bíblia, exatamente o que aconteceu, e aquelas pessoas sabem exatamente o que estão passando. Por quê? Porque temos um lugar confortável, e agora isso está mudando de verdade, porque eu estava conversando com alguém ontem e eles foram proibidos porque oraram em algum lugar público nos Estados Unidos, eles foram banidos desses lugares. E você vê, é assim que isso começa, sabe? A gente não entende. Você não precisa ser preso, sabe? Ou ser, sabe, açoitado para dizer que isso é perseguição. Outra coisa também, não é só negação. Existe uma traição, tipo quando a gente fecha os olhos, sabe? Quando fingimos que não vemos, não ouvimos falar da igreja perseguida, não queremos saber, não queremos nos envolver. Isso é uma traição. Nós negamos Cristo toda vez que tapamos os olhos ou os ouvidos para não ouvir a história da igreja perseguida. Negamos Cristo porque eles estão lá por causa do amor deles por Cristo. Eles não estão lá por eles mesmos, sabe? Eles não estão enfrentando essa situação por causa deles mesmos. Então, quero dizer, eu só estou orando para que Deus abra nossos olhos para vermos a verdade, porque também tem uma passagem das Escrituras que ela me veio à mente também quando falo sobre isso, porque o que eu vejo é o medo do homem, porque as pessoas não querem ser, sabe, chamadas de nacionalistas cristãos. Elas não querem. Eu não quero fazer uma declaração política, mas é isso que está acontecendo, sabe? Quando você conhece a obra de Deus, às vezes, não fale, sabe? Às vezes, quando percebemos só pela nossa emoção, eu sou cristão, eu acredito que Jesus é a verdade. Não, cite uma passagem das Escrituras. É nisso que você acredita. Não importa como será a resposta, mas essa é a verdade que você conhece e é a verdade que você carrega no seu coração. E também, uma das escrituras que eu compartilho, essa é realmente muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Provérbios 29, 25. O temor do homem é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Então eu não quero mais nada depois disso. Eu não quero ouvir. Ninguém vai me dizer que eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso com você. Se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Ele pode usar uma pessoa má para fazer isso por mim, mas nunca foi o plano dele que eu fosse prejudicada ou que, algo ruim acontecesse comigo. Então, o medo do homem, de quem você tem mais medo? Entende? Quem coloca Deus em primeiro lugar, aqueles que estão no Senhor, permanecem seguros. Estamos sempre seguros quando confiamos em Deus e quando colocamos em primeiro lugar, até mesmo antes de nós mesmos. Essa, para mim, é a mensagem que provavelmente vou levar daqui. É a mensagem da sua vida.
Essas histórias de perseguição não são histórias tristes, elas não são coisas das quais nós, como igreja, devemos ter medo ou sentir que, não, talvez isso nos leve a um lugar de mau humor, porque você já passou por mais perseguição do que qualquer pessoa que eu já conheci na vida. Porque uma coisa é sofrer perseguição em si mesmo, no próprio corpo, mas você teve 2 filhos na prisão, e como mãe, você tenta protegê-los, mas mesmo assim eles ainda estão em um ambiente de prisão. E mesmo assim, durante todo o tempo que te conheço, você é uma das pessoas mais alegres e divertidas de se estar por perto. Existe um espírito de alegria em você. E se algum dia eu te chamasse de vítima, acho que você me daria um tapa. Obrigada. Miriam, sou grato por você ter vindo, por compartilhar sua história. Sei que algumas histórias não são fáceis de trazer e as memórias que você está resgatando. Mas acho que uma das coisas que te dá força é o que você acabou de dizer, que essas histórias trazem testemunhos do que Deus fez na sua vida. Você tem compartilhado isso hoje. Você disse que não são histórias tristes e você é um exemplo de alegria, felicidade e alegria no Senhor. E a alegria do Senhor é a sua força. Muito obrigado.